A escalada do conflito no Oriente Médio, o Irã retaliou ataques israelenses lançando mísseis contra Tel Aviv e Jerusalém. A ofensiva deixou mais de 40 feridos. Nosso correspondente Luca Bassani traz todas as atualizações, as informações. Meu caro Luca, boa noite para você, bem-vindo. A gente que vem acompanhando desde o ano retrasado a guerra no Oriente Médio, você também acompanhando a guerra no leste europeu, podemos ter uma escalada muito mais grave a partir desse momento, não é, Luca? Estamos sem o áudio do Luca, daqui a pouquinho a gente complementa as informações. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conversar com especialistas para falar sobre o conflito no Oriente Médio, inclusive com imagens que são ao vivo lá no Irã, mais 7 horas pelo menos. Em Israel, pelo menos mais 6 horas, já à noite, madrugada, avançando a madrugada, é a situação muito complicada nesse momento. Para você que nos acompanha, nós temos imagens de locais que foram danificados por esses ataques. E acrescentando a informação, atualizando as informações, o Irã lançou um contra-ataque com cerca de 100 mísseis balísticos contra Israel nesta sexta-feira. Foi uma retaliação pela operação do Estado judeu para destruir o programa nuclear. O ponto central de todo esse conflito é o programa nuclear que o Irã desenvolve há muitos anos. Luca Bassani, voltando com você aqui, essa escalada do conflito no Oriente Médio ganha uma outra proporção e, claro, a gente fica nessa expectativa do que vai acontecer nos próximos dias. Agora sim, Luca, bem-vindo. Pois é, Thiago, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Exatamente, durante os últimos anos nós víamos uma guerra entre Israel e outros grupos terroristas, fundamentalistas, atacando seu território, principalmente no norte do país, contra o Hezbollah, na fronteira com o Líbano, e também na faixa de Gaza contra o Hamas. Agora a guerra se intensifica, um conflito entre dois estados, o Estado de Israel e a República Islâmica do Irã, considerados por muitos analistas as duas maiores potências bélicas dentro do Oriente Médio. Neste momento, a gente vê que Israel conduziu inicialmente, há cerca de 24 horas, as primeiras ações, atingindo principalmente as usinas nucleares, os pontos de desenvolvimento de enriquecimento de urânio dentro do Irã, e também atingindo lideranças militares, seja da Guarda Revolucionária Islâmica, seja do Exército de Teherã, mas depois vemos uma resposta sendo prometida pelo Ayatollah Ali Khamenei, assim como uma resposta efetiva. Mais de 100 mísseis balísticos foram lançados, muitos deles atingiram várias localidades em Tel Aviv, muitas destas imagens impressionantes, o que sobrecarregou o sistema de defesa, o Domo de Ferro ou o sistema Arrow, que atuam em Israel, precisando inclusive da ajuda dos Estados Unidos para repelir este ataque. Depois nós vemos que Israel retalha mais uma vez, atacando novas instalações nucleares em Isfahan, mais ao sul ainda da capital Teherã. E por fim, agora durante as últimas horas, na verdade os últimos minutos, mais um ataque iraniano, mas que já foi concluído segundo as autoridades israelenses, que autorizaram as pessoas a deixarem os bunkers, mas a ficar na proximidade, porque provavelmente esta madrugada, esta noite não será fácil. Agora em Israel já se começa o sábado, na verdade, já por volta de 2 horas da manhã, assim como ontem foi um dia difícil para os iranianos, hoje uma noite difícil para ambos os lados. Muitos países pedem a desescalada deste conflito, pedem a resolução de forma pacífica, de forma diplomática, mas ambos os lados estão irredutíveis. Israel diz que foi um ataque preventivo para prezar pela sua existência e também prevenir com que o Irã cause mais transtornos na região, alcançando uma arma nuclear, e o Irã, por sua vez, diz que seu Estado foi atingido, a sua soberania foi ameaçada e, portanto, tem o direito legal de responder a todos esses ataques. Tudo indica que será uma queda de braço bastante violenta, com repercussões também para uma maior crise humanitária. Afinal, nós sabemos que Israel tem um bom sistema de defesa antiaérea, muitos bunkers, muitas das pessoas conseguem se preservar, muitos até calculam que as casualidades em Israel seriam muito maiores sem esses sistemas, mas no caso do Irã não é compatível. A gente sabe que muitos ataques podem acabar também atingindo a população civil, porque o Irã não tem a mesma estrutura de proteção como Israel. Nós vamos
obviamente, ficar de plantão durante toda esta madrugada aqui já na Europa, na Ásia, e também acompanhar as movimentações políticas. Afinal, estava marcado para este final de semana um encontro entre Estados Unidos e Irã, que aconteceria em Omã para discutir este novo acordo nuclear que está sendo proposto por Donald Trump. Tudo indica que, mediante as circunstâncias atuais, este acordo não saia do papel e essa reunião nem mesmo aconteça. Mas, obviamente, que analisando toda a conjuntura geopolítica, pode ser que algo imprevisível surja e este encontro, de fato, tome, então, mais corpo durante os próximos dias. Nós vamos ficar aqui acompanhando, Thiago, e também vendo as repercussões econômicas. Afinal, a gente no Brasil, né, as pessoas no Brasil se perguntam como isso pode afetar a minha vida caso o Irã esteja em uma guerra total contra Israel, ele como um grande produtor de petróleo, um dos grandes exportadores para a China, também aquele que controla o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todos os barris de petróleo do mundo, com certeza esta crise causará um aumento no preço desta commodity e o Brasil, infelizmente, será afetado, assim como todos os outros países do mundo que dependem do petróleo, do gás para a sua energia, para as suas atividades econômicas. Luca, nessa sexta-feira já houve uma alta de 8% do preço do petróleo no mercado internacional. Agora, queria te fazer uma pergunta em relação ao primeiro-ministro de Israel. Ele declarou que o confronto não é contra a população do Irã. Quais são as repercussões aí na Europa? O que os analistas europeus esperam? Se há a possibilidade mesmo de uma escalada desse conflito, porque a gente fala muito de armas químicas, de armas que podem causar uma destruição sem precedentes em muitos países, principalmente do entorno, no Oriente Médio. De que forma que os analistas estão, pelo menos, avaliando, palpitando o que efetivamente pode acontecer se isso realmente se escalar, Luca? Pois é, Thiago, aqui na Europa, os analistas dizem que os objetivos geopolíticos de Netanyahu são dois e são muito claros. O primeiro é evitar com que o Irã desenvolva armas nucleares. Segundo relatórios da própria Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã já estava enriquecendo urânio acima de 60%. Só para que a nossa audiência tenha uma ideia, quando se chega aos 90% já é suficiente para ter o combustível físsil, assim chamado na física, para armas nucleares. Ao mesmo tempo, outro objetivo geopolítico do Estado de Israel e assim também dos Estados Unidos é a mudança de regime dentro do Irã. Não podemos esquecer que desde 1979, com a Revolução Islâmica, um novo governo teocrático, fundamentalista xiita se estabeleceu em Teherã, um país muito poderoso do aspecto geoestratégico, com muitas commodities energéticas e que tinha uma boa relação com os Estados Unidos e com Israel, mas que tudo mudou do dia para a noite. Então, caso haja uma mudança de governo em Teherã, isso colocaria Israel em uma posição muito mais confortável no Oriente Médio e também agradaria muitos países árabes que veem no Irã, um país persa, um inimigo também declarado histórico, ideológico e também político. Todavia, a gente sabe que o governo iraniano também é bastante poderoso. Há dois exércitos que atuam paralelamente. A Guarda Revolucionária Islâmica, que serve para manutenção do sistema político no Irã, e o próprio exército, as forças armadas iranianas, assim como todos os outros países. É muito pouco provável que em apenas poucos dias tenhamos uma mudança tão drástica nessa conjuntura, mas nada é impossível, principalmente se a gente considerar que o Irã se encontra em uma posição de grande isolamento. Desde que a guerra em Gaza começou, todas as suas proxies, todos os seus grupos aliados passaram por um grande enfraquecimento, seja o Hamas, seja o Hezbollah, os Houthis, a ditadura de Bashar al-Assad, que também era um governo constituído aliado ao Irã, acabou fugindo para a Rússia. Um novo governo está agora ocupando Damasco. Então, o Irã não tem mais o prestígio que tinha na região, não tem mais esses outros grupos lhe dando retaguarda, e por isso mesmo que a posição é bastante frágil, e Netanyahu sabe que a impopularidade dos ayatolás pode ser também uma dessas armas de guerra no aspecto das narrativas, instando a população aí nas ruas a se manifestar contra o governo e deixando claro que Israel não está contra o povo iraniano em si, mas contra o governo iraniano da República Islâmica do Irã, que se inicia desde 79. Então, é algo bastante complexo, muitas análises a serem feitas, e também a gente vai ficar de olho no que se concretiza do aspecto militar para, obviamente, ficar atualizando a nossa audiência sobre o número de feridos, de mortos e o que isso pode representar na escalada de um conflito não só regional, mas quem sabe até global, infelizmente.
Nada melhor do que conversar com um correspondente internacional que tem muita intimidade com a área de exatas, né? Você falando das questões das armas químicas também. Só para te liberar, Luca, eu sei, já madrugada aí na Europa, você estará de plantão nesse fim de semana, estaremos aqui acompanhando, mas você fala muito bem em relação a 1979 da Revolução Islâmica. A relação dos Estados Unidos com o Irã, pelo menos a partir desse momento, nunca mais foi a mesma. E principalmente nos anos 80, o então presidente Reagan fornecia armas para a oposição no Irã. E isso ficou até conhecido como o Irã Contras, né? Foi algo que teve muita repercussão na época. E eu pergunto para você, a relação dos Estados Unidos com o Irã, você disse que amanhã estava prevista uma reunião, talvez ainda tenha, mas de qualquer forma o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a mandar um recado dizendo: parem com essa guerra porque senão não vai sobrar absolutamente nada. Foi mais ou menos essa frase que ele falou, não é, Luca? Exato, a gente sabe que Israel jamais tomaria essa decisão sem consultar os Estados Unidos antes, por ser o maior aliado do país na região. Ao mesmo tempo, a gente vê que a paciência de Donald Trump está se esgotando. Ele já, segundo o que divulgou a imprensa, teria dado várias chances ao Irã a aceitar este acordo, que praticamente desnuclearizaria o Irã completamente, mas não teve uma resposta positiva. Nesse sentido, os americanos têm acompanhado esta decisão de Israel de atacar as instalações nucleares, também esperando que isso sirva como uma pressão maior a Teherã a chegar à mesa de negociação e, de fato, formalizar este acordo, que seria muito benéfico aos Estados Unidos e a todos os países da região que veem uma grande instabilidade na nuclearização do Irã. Ao mesmo tempo, muitos analistas acabam comentando sobre a possibilidade de outros países árabes projetarem o seu próprio poder regional neste momento de fraqueza iraniana, porque é algo que muitos esperam que aconteça. Como você disse, não só os Estados Unidos e Israel são desafetos da República Islâmica desde 79, mas vários outros estados. A gente não pode esquecer que durante a década de 80 tivemos a guerra entre Irã e Iraque, que também foi uma tentativa dos Estados Unidos utilizando o Saddam Hussein para acabar com a teocracia islâmica. Temos essa dicotomia entre os árabes sunitas da Arábia Saudita, da Jordânia, do Egito, contra os persas xiitas do Irã. Então, é algo bastante complexo, não é o Oriente Médio não é algo monolítico que a gente pode achar que todo mundo pensa igual, e obviamente que Israel, tendo toda essa tecnologia e tendo seus objetivos também geopolíticos, vai tentar utilizar essa situação ao seu favor, mas agora tem um adversário muito mais poderoso do que o Hamas e o Hezbollah. É um estado constituído com 2 exércitos, com marinha, aeronáutica e também muitos armamentos poderosos tecnológicos produzidos nos últimos anos, que inclusive abastecem a Rússia durante esta guerra na Ucrânia. Então tudo está interligado e nós, com os nossos comentaristas, nosso corpo jornalístico, estaremos aqui para tentar esclarecer essas dúvidas da nossa audiência e passar as atualizações dia após dia. Claro.